Então, vamos lá. A primeira questão, pessoal, deixa eu ver aqui a questão, deixa eu ver um momento. Vamos lá. Primeira questão. No que diz respeito aos limites de competência, é correto afirmar que no caso de sanção disciplinar aplicada pelo subchefe da Casa Militar, este tem um prazo improrrogável de 10 dias para comunicar a medida ao Controlador Geral de Disciplina, sob pena de responsabilidade. O gabarito dessa questão é C, correta. Gabarito C, ok? Pessoal, essa questão aí está no artigo 32 do Código Disciplinar. Artigo 32 do Código Disciplinar. Quem puder dar uma olhada aí na redação do artigo 32 do Código Disciplinar, ok? Olha só, como a questão está citando aí, ela vem tratar sobre os limites de competência, né, e da competência disciplinar, enfim. No parágrafo único do artigo 32, atenção, a questão está no parágrafo único do artigo 32 do Código Disciplinar. Vamos lá, o parágrafo único diz: nos casos de sanções aplicadas pelas autoridades previstas nos incisos 2 ao 7, deverá ser comunicada no prazo de 10 dias ao Controlador Geral de Disciplina, sob pena de responsabilidade disciplinar. Os incisos 2 ao 7, o inciso 2 está justamente falando do subcomandante, aliás, do subcomandante, subchefe, enfim. Veja bem, quando eu coloquei o prazo improrrogável de 10 dias, pessoal, é porque realmente o dispositivo não deixa... O dispositivo não deixa qualquer brecha para você interpretar de modo diverso, certo? Não existe prorrogação. É um prazo que essa autoridade que aplicou a sanção disciplinar, né, do inciso 2 ao 7º, é o prazo que ela dispõe para comunicar a medida disciplinar aplicada ao Controlador Geral de Disciplina, ok? Tem que comunicar ao controlador. Portanto, o gabarito da questão 1 é C. Tá correto, ok? Alguma dúvida? Algo a esclarecer? Vou falar um ponto aqui sobre competência disciplinar, pessoal, que o Renner me perguntou ontem, acho que foi o Renner. O Renner perguntou... Aliás, eu não sei se foi o Renner, enfim, alguém me perguntou. Davilson, quando da apresentação do pedido, aliás, do recurso hierárquico, né? Quando da apresentação do recurso hierárquico, esse recurso hierárquico, ele vai ser endereçado para a autoridade imediatamente superior àquela que aplicou a sanção disciplinar. Essa autoridade que ele se refere tem que ser tem que ser autoridade funcional superior, tipo da mesma companhia, do mesmo batalhão? A resposta é sim, até porque aí você entra na questão do poder disciplinar, certo? Quando você fala da competência disciplinar, quem tem poder disciplinar sobre o militar é aquele comandante funcional, certo? Ora bolas, eu não poderia, enquanto militar, querer apresentar o meu recurso hierárquico para qualquer oficial de qualquer batalhão, só porque o cara é superior hierárquico àquele. Não pode, certo? Tem que ter competência disciplinar sobre o militar, tem que ter o poder disciplinar sobre o militar. Então, se eu quiser apresentar um recurso hierárquico, eu tenho que apresentar mediante ao superior funcional, certo? Daquele que aplicou a sanção disciplinar. Numa mesma companhia, vamos lá, na companhia não tem, certo? Quem aplicou a sanção disciplinar foi o comandante da companhia, não tem ninguém superior a ele. Bom, passa para o batalhão, certo? A qual aquela companhia é vinculada, certo?
Mas é preciso obedecer essa lógica aí do poder disciplinar, ok? Tem que ser funcional. Só quem pode aplicar a sanção, certo? Via de regra, quem pode aplicar a sanção é o comandante funcional, ok? Seu superior hierárquico funcional, a autoridade competente, ok? Alguma dúvida, Renner? Tranquilo? Renner e os demais, podemos continuar, tá tudo ok? O gabarito da questão 1 é C. Me deem o feedback aí para poder continuar, passar para a questão 2. Quem está acompanhando aí, quiser anotar o assunto aí, está no artigo 32, parágrafo único. Ok? Artigo 32, parágrafo único. Esperando vocês me dar o ok aí para continuar, pessoal. Então vamos lá. Vamos para a questão 2. Questão 2. O que diz a questão 2? No que concerne ao julgamento, olha só, vamos falar do julgamento agora. No que concerne ao julgamento, vamos lá, no que concerne ao julgamento, no momento da aplicação das sanções disciplinares, a autoridade competente precisa considerar, entre outros, a personalidade do agente transgressor, pois constitui fator de grande relevância para a aplicação da sanção mais justa. Veja bem, eu coloquei aí mais um enchimentozinho de linguiça e tal, no cerne da questão, mas o ponto, o X da questão aí está nessa questão da personalidade. Será que realmente é preciso a autoridade competente analisar a personalidade do transgressor, do militar transgressor? Sim, é necessário. Essa questão aí, pessoal, está no caput do artigo 33. No caput do artigo 33, ok? Do julgamento. Olha só o que diz o artigo 33. Na aplicação das sanções disciplinares, serão sempre consideradas a natureza, a gravidade e os motivos determinantes do fato, né? Os danos causados, a personalidade, olha aí, e os antecedentes do agente, a intensidade do dolo e o grau da culpa. Então, na hora da aplicação, a autoridade que vai aplicar a medida disciplinar, ela precisa analisar todos esses pontos aí, ó. Serão sempre considerados a natureza. O que é a natureza, pessoal? Natureza é grave, média e leve, certo? Isso é a natureza. Transgressão disciplinar de natureza grave, de natureza média, de natureza leve. A natureza é isso, como a gente já sempre reitera nas nossas aulas, certo? Isso é a natureza. A gravidade, aí eu preciso ir para o caso concreto. Eu preciso analisar o caso concreto, ok? Para saber a gravidade daquela conduta, o que foi que aconteceu no momento daquela conduta, quais os danos causados, qual a gravidade, aquilo é muito grave, aquilo tem uma gravidade relativamente baixa, enfim, natureza é se a transgressão é leve, média ou grave, e a gravidade é a análise do caso concreto, ok? Outra coisa, os motivos determinantes, por que aquela transgressão ocorreu, o que levou o militar a praticar aquela transgressão, os danos causados. Veja bem, nós temos espécies de transgressão, se você pegar o rol, né, o rol das transgressões do artigo 13, o rol exemplificativo, né, sempre reiterando isso também, o rol é exemplificativo, não é taxativo. Se você pegar o rol das transgressões, você vai ver que é possível que o militar cometa uma transgressão, certo? Com uma gravidade, ele cometa a mesma transgressão de outro militar, mas com uma gravidade diferente. Uma situação que eu sempre coloco aqui nas aulas é, por exemplo, o disparo. Disparar a arma por imprudência, negligência ou imperícia, ok? A transgressão de natureza grave. Vamos lá. Veja que a transgressão, ela não diz ir acertar um companheiro, ir acertar, sei lá, um patrimônio, enfim.
Ela só diz, dispara a arma por imprudência, negligência ou imperícia, que são os elementos da culpa, né? Quando você dispara a arma e simplesmente ela pega numa parede, pega na caixa de areia, que toda organização militar tem que ter, né? Pega numa caixa de areia, pega no chão e nada mais acontece, é uma coisa. Agora, você dispara uma arma de fogo, certo? Por imprudência, negligência e imperícia, e esse tiro acaba acertando o seu companheiro. Veja bem, a transgressão, se você for pegar assim em linhas gerais, a transgressão é a mesma. Disparar a arma por imprudência, negligência ou imperícia. Só que a gravidade desse que atirou que acertou o colega é muito maior. Os danos causados muito maiores que aquela transgressão que só acertou o chão, pegou na caixa de areia, né? Outra situação, a personalidade. Quem é esse sujeito enquanto militar? Certo? A personalidade desse cara. É um cara violento, é um cara psicótico, é um cara que tem causado muitos problemas, certo? Os antecedentes. Esse cara, ele é contumaz no cometimento de transgressões disciplinares. Isso é a questão dos antecedentes. Sei que tem gente aí lembrando daquela piada lá, do contumaz, né? Mas eu não vou falar aqui, não. A intensidade do dolo, né? No caso de uma transgressão cometida a título de dolo, né? Porque é que eu falei, é a título de culpa, né? Disparar arma por imprudência, negligência ou imperícia são os 3 elementos da culpa, do crime culposo, da conduta culposa, ok? Então agora ele está falando a intensidade do dolo, certo? Qual a intensidade da intenção do agente transgressor? O quanto ele quis realmente fazer aquilo, o quanto ele quis realmente praticar aquela transgressão, ou o grau da culpa, certo? A intensidade do dolo ou o grau da culpa, certo? Vamos ver o grau da culpa. Na culpa, pessoal, o agente age por imprudência, negligência ou imperícia, certo? O quanto esse sujeito foi negligente, o quanto ele foi imprudente, o quanto ele foi imperito. Isso é o grau da culpa, ok? Então, pessoal, o gabarito da questão 2 é correto. Me deem aí o feedback. Precisa... Tá claro aí para vocês a explicação, pessoal, do porquê do gabarito ser correto da questão 2? Alguma dúvida? Podem perguntar aí. Podem perguntar, se for o caso, podem perguntar, vamos tirar as dúvidas, se ficou alguma dúvida, certo? Até porque o artigo 33, ele sai um pouco assim do campo do campo do militarismo para falar de antecedentes, personalidade, intensidade do dolo, grau da culpa, mas eu creio que fica claro. Posso continuar para 3? Vamos lá? Questão 3. Questão 3, vamos lá. A questão 3, ela é bem complexa. É aquela questão que vai exigir interpretação de texto, vai exigir conhecimento da matéria e vai exigir raciocínio lógico, certo? É aquela questão que a Jaqueline odeia, né? Mas vamos lá, pessoal, olha. Eu gosto sempre de dar os créditos ao Dejailson, foi ele que uma vez me apresentou esse tipo de questão e eu comecei a trabalhar em cima. Vamos lá, ó. Ainda sobre o julgamento das transgressões disciplinares, é incorreto afirmar. Primeira coisa para responder esse tipo de questão, que é a negação da negação, às vezes eu defino assim, né? O principal para você resolver esse tipo de questão é separar esse fragmento aí incorreto. Você precisa separar isso aí, você tem que saber o que é o incorreto, tá bom? Olha, então eu separo isso aí.
questão está dizendo, é incorreto afirmar o que vem na frente. Então, vamos lá, mentalizei o incorreto. Vamos ver se o que está na frente é incorreto ou é correto. Se o que está na frente for realmente incorreto, o gabarito é C. Se o que está na frente for correto, veja que está afirmando uma coisa que não é. Então, o gabarito será errado, certo? Não importa o que está na frente não, pessoal. Não importa se o que está na frente é certo, se está errado. O que importa é a afirmação anterior. Correto? Incorreto? Certo? O que importa é isso aí. O X da questão está aí. Então, vamos lá. Ó. Ainda sobre o julgamento das transgressões disciplinares, é incorreto afirmar que... Vamos ver o que tem aí na frente? Vamos lá. Não poderá ser aplicada sanção disciplinar se o militar tiver prestado serviços relevantes ou ter praticado a falta para evitar um mal maior. Pessoal, ele está falando aí de uma circunstância atenuante e dizendo, não poderá ser aplicada sanção disciplinar. Opa! Veja bem. Quando eu digo não poderá ser aplicada sanção disciplinar, é porque eu estou falando de uma causa de justificação. É causa de justificação praticar a falta para evitar mal maior? Não. Praticar a falta para evitar mal maior é uma circunstância atenuante. Ou seja, o militar vai sofrer sanção disciplinar sim. Vai ter a pena atenuada, vai ter a sanção atenuada. Mas ele vai sofrer sanção disciplinar sim. Então, se eu praticar uma falta para evitar o mal maior, eu não vou ser isento de sanção disciplinar, não. A sanção vai ser aplicada, só que vai ser atenuada. E a questão está dizendo que não pode ser aplicada sanção disciplinar, como se fosse uma causa de justificação. Então, ó, o que está à frente aí está errado. Está errado o que está na frente. Certo? Quando ele diz que para evitar mal maior não pode ser aplicada sanção. Pode sim. Certo? Evitar mal maior é circunstância atenuante. Então vamos lá. O que está na frente está errado. O que foi que a questão disse lá no começo? Está incorreto. Se ela disse que está incorreto e realmente está incorreto, o gabarito C. Entenderam a questão aí, pessoal? A questão 3, ela está no artigo 35. No artigo 35 do Código Disciplinar. É só dar uma olhada aí no artigo 35. Artigo 35, vamos lá. São circunstâncias atenuantes. Lá no inciso 4, ele tem ter praticado a falta para evitar um mal maior. Artigo 35, ele traz as circunstâncias atenuantes. Ok? Portanto, não é causa de justificação, como ele está dizendo aí. Está errado a afirmação. E, como a questão diz que realmente está incorreto, o gabarito dela é C. É uma questão complexa, que precisa você saber interpretar o texto, ter conhecimento da disciplina e também trabalhar o raciocínio lógico, certo? Mas é uma questão que realmente está... o gabarito é C, correto, porque ela está dizendo que é incorreto afirmar e realmente é incorreto afirmar, portanto, gabarito C, ok? Gabarito da 3 é C. Alguma dúvida? Anderson, eu sei que, eu acho que você não... Alguma dúvida aí, Anderson? Já tinha trabalhado com esse tipo de questão? Aqui a gente sempre trabalha. Às vezes o CESP gosta de cobrar dessa forma. Tá bom, Anderson? Entendido aí, pessoal? Entendido a questão 3? Podemos passar adiante? Podemos passar adiante? A questão 3? Beleza, Nathanael, faz muito bem. Estou aguardando feedback aí de vocês para dar continuidade. É importante, Nathanael. Inclusive, eu tô lendo aqui pelos seus comentários, ok? Então, vamos lá.
Questão 4. Vamos lá? A questão 4, ela vai tratar do enquadramento disciplinar. Enquadramento disciplinar. O enquadramento disciplinar, ele está no artigo 38, ok? Enquadramento disciplinar, no caput, nos seus incisos do artigo 38. Vamos lá. No enquadramento disciplinar, questão 4 agora. Questão 4 agora. Lembrem-se aí do gabarito, ok? As 3 primeiras, gabarito C. Vamos para a 4ª questão agora. No enquadramento disciplinar, a autoridade competente poderá encerrar o procedimento sem as alegações de defesa do transgressor, caso este se recuse a apresentá-las. Gabarito dessa questão, pessoal, errado, ok? Gabarito errado. Veja bem, cara, ó, aqui nós não estamos lá na questão das manifestações preliminares, negativo, certo? Nós não estamos lá dentro do conselho, certo? Que tem algumas situações lá que o militar pode ou não apresentar. Olha só, aqui nós estamos no enquadramento disciplinar. As alegações de defesa do transgressor precisa constar. Precisa. Ah, Davi, mas o militar se recusou. Veja bem, a autoridade competente, ela pode inclusive nomear, ela pode inclusive solicitar a nomeação de um defensor dativo para esse militar. O militar não pode, em nenhuma esfera, ficar sem o direito ao contraditório e à ampla defesa. Até o acusado revel tem direito, cara. Então, no enquadramento disciplinar, a apresentação da defesa do transgressor, ainda que por um defensor, um advogado ou um dativo, elas são necessárias, certo? Para o encerramento do ato. Não posso encerrar o ato sem as alegações de defesa do transgressor, não, até porque eu vou enquadrar, certo? E depois, na aplicação, eu tenho que verificar bem direitinho aí, inclusive as alegações de defesa, para saber a melhor sanção disciplinar a ser aplicada, ok? Então, as alegações de defesa do transgressor é condição imprescindível para o enquadramento disciplinar, ok? Está aí logo no inciso 3º do artigo 38. O enquadramento disciplinar é a descrição da transgressão cometida, dele devendo constar resumidamente o seguinte, ok? Então, lá no inciso 3º ele tem as alegações de defesa do transgressor. Portanto, o gabarito da questão 4 é errado, ok? Ficou alguma dúvida? Tranquilo a questão 4, né, pessoal? Nenhuma dúvida aí na questão 4 não, né? Na hora do enquadramento disciplinar, precisa das alegações de defesa do transgressor, ok? Podemos passar para a 5ª questão, pessoal? Podemos? Beleza, Anderson? Quinta questão, vamos lá. A 5ª questão vai dizer o seguinte, olha só, somente poderá ocorrer aplicação de mais de uma sanção disciplinar para a mesma transgressão. Deixa eu voltar aqui. Somente poderá ocorrer a aplicação de mais de uma sanção disciplinar para a mesma transgressão nos casos em que haja comprovada necessidade e a medida for necessária para a garantia da hierarquia e a disciplina. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Se alguém errou essa questão aí, pelo amor de Deus, embaixo um 2, paga 100, porque, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, Ave Maria cheia de graça. Olha só, cara, nunca poderá
nunca poderá ser aplicado mais de uma sanção para a mesma transgressão disciplinar. Isso não pode, é inconstitucional, inclusive. Configuraria o chamado bis in idem, ok? Não pode, certo? Não pode de jeito nenhum. Para cada sanção disciplinar, eu só posso aplicar, para cada transgressão disciplinar, melhor dizendo, para cada transgressão disciplinar, eu só posso aplicar uma sanção. O que pode acontecer às vezes é que esta transgressão disciplinar gere reflexos nas demais esferas, né, na esfera penal ou esfera civil. E aí sim, eu posso ser punido na esfera administrativa, por exemplo, com a permanência, posso ser punido na esfera penal, com alguma pena restritiva de liberdade, e posso inclusive ser punido na seara civil em relação à reparação de algum dano, ok? Mas mais de uma sanção para a mesma transgressão não pode de jeito nenhum. A questão 5, pessoal, está no artigo 41, inciso 3º. Artigo 41, inciso 3º. Ele vai dizer assim, ó: pela mesma transgressão não será aplicada mais de uma sanção disciplinar, sendo nulas as penas mais brandas quando indevidamente aplicadas a fatos de gravidade com elas incompatível, de modo que prevaleça a penalidade devida para a gravidade do fato, ok? O X da questão está indo em cima só dessa parte aí que não poderá ser aplicada mais de uma sanção disciplinar para a mesma transgressão. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida, pessoal? Essa aí eu acho que estava fácil. Das questões mais fáceis. Ok? Tranquilo? A questão 5, gabarito errado. Questão 5, gabarito errado. Miqueias, bem-vindo, Miqueias. Miqueias aparecendo aí. Gabarito da 5 é errado. Podemos passar adiante. Aguardando o feedback, vamos lá. Esse vídeo, pessoal, essa live vai para o YouTube, ok? Para que mais pessoas possam ter acesso aí a essas questões. Lembrando, são questões de minha autoria, são questões inéditas, são questões de nível bem bacana, ok? Vamos lá. Vamos para a sexta questão. A sexta questão, pessoal, já vai tratar de estatuto, não é isso? Vamos falar do estatuto. As 5 primeiras questões falamos do Código Disciplinar. Vamos falar agora do estatuto, ok? Podemos? Vamos lá? Pegar aqui as questões. Vamos lá. A questão de número 6. Questão de número 6. Só um segundo. Questão de número 6. Vamos lá. Ela vai falar do cargo, da função e do comando. Ok? Do cargo, da função e do comando. Ela vai falar do artigo 31. Aliás, do artigo 41. Artigo 41 do Estatuto. No que se refere ao cargo, à função e o comando, as obrigações que pelas generalidades, peculiaridades, duração, vulto ou natureza não são catalogadas em quadro de organização ou dispositivo legal, não poderão ser desempenhados pelos militares estaduais, uma vez que somente podem exercer as funções previstas em lei. Ave Maria! Errado! Errado! Olha só, essa situação aí está falando no artigo 41, certo? E o militar, ele deve encarar esse tipo de função, né? Esse tipo de obrigação, ele deve encarar como encargo ou empenho. Ele tem que fazer, porque o serviço é dinâmico. Então vão aparecer situações que não estão previstas, certo? Na legislação militar, mas que o militar com certeza precisa desempenhá-las também. Então, pessoal, vamos aí para o artigo 41 do Estatuto, ok? Artigo 41 do Estatuto. Ele diz, olha só, artigo 41 ele vai dizer: só um segundo. O artigo 41 ele vai dizer: as obrigações que, pelas generalidades, peculiaridades, duração,
vulto ou natureza não são catalogadas em quadro de organização ou dispositivo legal, são cumpridas como encargo, incumbência, comissão, serviço ou atividade militar estadual ou de natureza militar estadual. Então, pessoal, o próprio dispositivo, ele já prevê que que aparecerão situações não previstas, né, no dispositivo legal, e o militar precisa resolver, precisa encarar, certo? Algumas situações, como eu já falei, o serviço é dinâmico, então ele precisa encontrar soluções para as inúmeras situações não previstas que se apresentam durante o serviço militar, ok? Alguma dúvida, pessoal? O artigo 41, a questão está no artigo 41 aí, ok? A questão diz que ele não poderá desempenhar. Está errado, ele tem que desempenhar, certo? Iria ferir de morte o serviço militar, ok? A questão diz, não poderão ser desempenhadas, devendo continuar não poderão ser desempenhadas, não poderão ser desempenhadas pelo militar estadual, uma vez somente podem exercer funções previstas em lei, certo? Coloquei essa situação aí só para levar o aluno ao erro. Vamos aqui. Tá caindo, Natanael? Puxa vida. Guardar um pouquinho aqui. Com o feedback a gente volta, ok? Com o feedback de vocês a gente volta aí. Passar para a 7ª questão. Espero que a 6 tenham entendido a 6 aí. Estou aguardando aqui, ok, Natanael? Voltar. Pois é, Natanael, aqui eu não estou recebendo, Valdênia, exatamente, Valdênia, aqui eu não estou recebendo. Ah, mas então pronto, aqui também não notificou queda não, viu, Natanael? Deve ter sido a tua internet. Vamos continuar, posso dar continuidade? Vamos agora para a questão 7. Alguma dúvida na questão 6, pessoal? Vamos para a 7ª questão. 7ª questão. Questão 6, gabarito errado. Ok? Me diga se posso continuar. Posso continuar? Vamos para a 6ª questão. Aliás, para a 7ª questão, né? A 7ª. Muito bom. A 7ª, pessoal, ela vai falar da licença. Certo? A 7ª está no artigo 62 do Estatuto. Se você ler com rapidez, sem prestar bem atenção na 7ª, no texto da questão aí, você vai errar. Certo? Olha só. A licença é a autorização para o afastamento total ou parcial do serviço em caráter temporário, concedida ao militar estadual, obedecidas às disposições legais e regulamentares. É a questão 7. É a 7ª questão. Onde é que está o erro aí, hein, pessoal? O erro dessa questão reside na palavra parcial. Veja que o artigo 62... ele não traz essa questão de parcial, não existe esse afastamento parcial. Se você colocou uma licença, é para afastamento total. Olha só, licença é a autorização para o afastamento total do serviço em caráter temporário, né, concedido ao militar estadual, obedecido às disposições legais e regulamentares, certo? A questão tá. A licença é a autorização para o afastamento total ou parcial do serviço em caráter temporário, concedida ao militar estadual, obedecidas
as disposições legais e regulamentares, ok? Errado, não tem a palavra parcial, certo? A licença é uma autorização para afastamento total do serviço e não parcial. Não tem muito o que esticar nessa questão não, certo? O erro está só na palavra parcial, ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida aí, pessoal? Podemos continuar? Podemos continuar, passar para a 8ª questão. Eu estou com certo receio aqui de o celular descarregar. Dei um vacilo e não coloquei para carregar antes, mas acho que dá para terminar. Então vamos lá, 8ª questão. 8ª questão vai dizer: somente com expressa autorização da corporação militar, organizações civis poderão utilizar uniformes semelhantes aos adotados pela corporação, sendo vedado que tais uniformes sejam iguais e possam ser confundidos, certo? Tem um errinho aí, é para ter um S, e possam ser confundidos com os utilizados pelos militares. Ave Maria, Ave Maria, tá errada, gabarito errado. Olha, pessoal, essa questão, a questão 8 está no artigo 76 do Estatuto, ok? Artigo 76 do Estatuto. O artigo 76, ele vai dizer: é vedado a qualquer civil ou organizações civis o uso de uniforme ou a ostentação de distintivos, insígnias, agildas ou emblemas iguais ou semelhantes que possam ser confundidos com os adotados para os militares estaduais. Olha só, não pode não, cara. Não existe essa autorização expressa. Quem cometer isso aí estaria passivo de responder. Ok, pessoal? Com certeza estaria cometendo uma estarrecedora ilegalidade. Certo? Já imaginou o coronel comandante-geral autorizar, por exemplo, uma empresa de segurança privada a utilizar os uniformes idênticos ao dos militares? Não pode, não pode, Ave Maria, certo? Até porque seria uma confusão tremenda até para a sociedade civil. Então, é absurdo essa afirmação da 8ª questão, ok? Não existe essa autorização, não pode. Nem o governador poderia fazer isso, ok, pessoal? Jamais, jamais. Cometeria uma estarrecedora ilegalidade, como eu já falei. Então, o gabarito da 8, errado. Artigo 76 do Estatuto. Ok? Alguma dúvida? Podemos continuar? Podemos continuar, vamos para a 9ª questão. Vamos para a 9ª questão, ok? Acho que não ficou nenhuma dúvida, não. A 9ª questão vai dizer: figurar no quadro de acesso geral constitui condição imprescindível para que o militar possa ser promovido na promoção requerida, sendo esta efetivada a pedido do militar estadual. Coloquei essas duas questõezinhas aí de lei de promoções, certo, pessoal? Eu sempre falo para os meus alunos que eu não tenho essa coragem de dizer: olha, pessoal, não vai cair lei de promoções. Eu não posso fazer isso, certo? Até porque a questão das promoções, dos cargos, dos interstícios, são situações inerentes à vida de qualquer militar estadual. Então, eu acho que é bem possível que caia também a lei de promoções, certo? Eu não vou eu não vou ser negligente e não falar de lei de promoções nas minhas turmas presenciais, não, certo? Até porque não vai atrapalhar você de jeito nenhum, é uma lei pequena e ela vai trazer o interstício. É sempre bom lembrar que foi a lei de promoções que criou novos cargos, que criou, por exemplo, o posto de coronel comandante-geral, o posto de segundo-tenente, as graduações de terceiro e segundo sargento, né?
Então, é uma lei que eu acho que é bem pertinente, que pode sim ser cobrada, certo? Então, coloquei essas duas questões de lei de promoções, ok? A questão 9, pessoal, está no artigo 23 da lei de promoções. Por gentileza, vamos aí abrir a lei de promoções, ok? No artigo 23. Até eu estou meio perdido aqui, deixa eu achar aqui a lei de promoções, artigo 23. Opa, tá aqui, artigo 23. Ó, o artigo 23, ele trata da promoção requerida. Artigo 23, opa, tá aqui, artigo 23. Ó, o artigo 23, ele trata da promoção requerida. A questão está dizendo que é imprescindível que o militar tenha figurado no quadro de acesso geral para poder fazer o pedido, né, o requerimento da promoção requerida. Claro que não. Via de regra, o militar não precisa figurar em quadro de acesso geral para ser promovido na promoção requerida, de jeito nenhum. Eu estou dizendo que é imprescindível, ou seja, é indispensável que ele tenha figurado no quadro de acesso geral. Não é assim, pessoal. Essa situação aí de ter figurado no quadro, ela vai servir apenas para... Não é nem no quadro, né? Ela vai servir apenas para a promoção requerida ao posto de coronel, né? Que ele vai dizer que o militar interessado, ele precisa ter constado na lista, né, de tenentes coronéis habilitados para promoção por merecimento. Então, ó, via de regra, não tem essa questão de quadro de acesso geral para a promoção requerida. O quadro de acesso geral, ela é condição exigida para as promoções por antiguidade e merecimento do artigo 3º, ok? Do artigo 3º. Ou ela vai falar do quadro de acesso geral no artigo 6º, ok? Ó, para fim de promoção por antiguidade e merecimento, deve o militar figurar no quadro de acesso geral e preencher outros requisitos cumulativamente, ok? Então, a questão 9 está errada. Errada a questão 9, ok? Posso passar para a última questão? Quem errou a última questão também aí, se bem que ela está até bem formulada, levando o aluno a erro. Mas a 10, pessoal, está absurdamente errada. Certo? A 10, ela vai estar no artigo 21 da Lei de Promoções. Artigo 21 da Lei de Promoções, ok? Vamos aqui, falar da 10. Olha só. O coronel comandante-geral que demonstrar interesse de não mais permanecer na chefia da corporação, mediante provocação dirigida ao governador do estado, será transferido para a reserva remunerada a pedido, devendo continuar na ativa até ulterior promoção de novo ocupante do referido posto. Meu Deus do céu, pessoal, olha só. O coronel comandante-geral que for substituído, né, na chefia da corporação, ele vai para a reserva remunerada ex officio. O fato dele estar fazendo o requerimento, né, provocando o governador, dizendo que não mais tem interesse de continuar na chefia da corporação, embora tenha partido dele essa decisão, ele não é a pedido não, que ele vai para a reserva remunerada, ele continua sendo ex officio. Veja bem, está no parágrafo 4º do artigo 21. Parágrafo 4º do artigo 21 da Lei de Promoções. Ele vai dizer:
Será também transferido para a reserva remunerada ex officio o coronel comandante-geral que demonstrar interesse de não mais permanecer na chefia da corporação, mediante provocação dirigida ao governador do estado, devendo continuar na ativa até ulterior promoção de novo ocupante do referido posto. Veja, lá no começo, será também transferido para a reserva remunerada ex officio, ok? Então, não há que se falar em reserva remunerada a pedido aqui não, ela é ex officio, certo? Até porque não tem como ter dois comandantes, dois coronéis comandantes gerais na ativa, né? Isso aí é completamente inviável, não tem como termos dois coronéis comandantes gerais, ok? Na ativa, não tem, somente um. É um posto que vai ser ocupado apenas por um militar na ativa e vai ser sempre assim enquanto esse posto continuar existindo, ok? Pessoal, ficou alguma dúvida aí nas questões? Eu dei uma acelerada agora no final, porque, como eu falei para vocês, o celular aqui tá